Olá pessoal, estamos aqui para o nosso podcast. Pode virar o podcast do Saúde Mental Club. Eu sinceramente não sei se esse é o primeiro, se esse é o segundo, porque nós estamos gravando vários e a gente nem sabe qual vai ser a ordem desse negócio. O mais importante é, nós estamos aqui para trazer informação a respeito de saúde mental de forma leve, de forma tranquila e com diversão. O fato de ser divertido não significa que não seja sério. Então aqui tem seriedade e diversão. E o nosso ilustre convidado, que está aqui com a gente, e que estará com a gente na maioria dos nossos podcasts, é quem? Ele. Wander! Aqui você pode, você já sabe, né? Aqui você pode e deve pirar, maluco. Vamos pirar junto. Eu sinceramente eu fico com medo às vezes das possíveis coisas que podem sair aqui. Mas hoje, neste podcast que vamos fazer aqui no Pode Pirar, vamos falar um pouco. A gente sempre vai falar de várias coisas, sempre vai conversar aqui sobre diversas coisas. Nunca é algo 100% fechado, mas nós vamos falar um pouco sobre o impacto que as redes sociais trazem na autoestima das pessoas e como isso afeta a saúde mental delas. Então, para começar, Wander, você gostaria de falar alguma coisa a respeito desse assunto? O Wander está aqui do meu lado, tá, gente? Não, vai desenvolvendo primeiro que eu vou elaborando. Perfeito, então. Então vamos lá. Vamos começar entendendo uma coisa que a maioria das pessoas, racionalmente, elas até entendem, mas emocionalmente, e eu passo isso com muitos clientes, emocionalmente eles não entendem, que é o fato de que internet não é realidade. Então, muitas vezes, tem clientes que mandam um Reels, um TikTok, alguma coisa. Esses dias mesmo, teve uma cliente que mandou para mim um, um, um TikTok, Wander, em que a pessoa estava ali, acho que num término de namoro, simulando um término de namoro. Aí a pessoa pegou e falou assim: eu não quero mais ficar com você, e eu não quero mais saber de você. E talvez você que está ouvindo nosso podcast deve estar ouvindo o cara que passa com o pão vendendo. Eu não sei se aí onde você mora tem o cara que passa com moto buzinando vendendo pão, mas aqui tem, e o pão é muito bom. Mas, bom. E aí a pessoa simulando, não quero mais ficar com você por causa disso, disso, e aí a outra parte responde: ok, tudo bem. Aí, mas você não vai ficar insistindo, não. A escolha é sua. E aí esse cliente mandou para mim esse vídeo, né? É bem mais longo esse vídeo. Falou: nossa, como é que eu chego nesse nível? Aí eu peguei e falei: não chega. Na vida real vai quebrar tudo que tem em casa. No mundo real, na vida real, gente, para. Você acha mesmo que uma pessoa na qual, mesmo que você realmente não se importe, né? Se você não se importar, beleza. Tipo, você não ama a pessoa, você não gosta da pessoa, mas você realmente acha que a pessoa vai terminar com você e você fica assim: não, tudo bem, a escolha é sua. Eu respeito, não posso fazer nada a respeito disso. Meu, você é um robô, desgraça. Então, por que eu tô dando esse exemplo? É um exemplo relativamente recente, um cliente mandou. E eu fiquei assim: você não consegue, cara, porque isso é mentira. Simplesmente mentira. E a internet, ela tem muito disso, muitas mentiras. E, claro, dá para você motivar as pessoas a buscarem, terem maior controle emocional. Isso não significa elas se tornarem robôs, né? Pelo amor de Deus. As pessoas não vão se tornar robôs, elas vão ter emoções, elas vão ter dificuldades. E aí as pessoas, nossa, mas fulano postou que tem muito controle emocional. Ah, quem disse que é verdade? Só porque ele postou que ele tem controle emocional, quer dizer que Pode isso é postar. verdade? É loucura. O problema é a autoinvalidação proveniente desse ideal criado em cima desse perfeito, desse correto. Já errei tudo, já. Microfone na boca, caramba. Esse ideal, você tava falando desse ideal. É a autoinvalidação, porque a gente assiste lá, vê esse padrão incrível, idealizado de
evoluído, maduro, e eu não sei o que estou falando, mas acho que Não, tudo bem. não, mas aí que tá, esse padrão mesmo, né, o padrão evoluído, maduro, e que sei lá o que e tudo mais. De fato, nós podemos nos aprimorar, isso é inegável. Nós podemos nos aprimorar, sermos pessoas mais calmas, sermos pessoas. Mas isso não significa que nós não vamos ter emoções, isso não significa que 100% das vezes nós vamos ter pleno controle emocional. Isso não existe. Simplesmente não existe. Não tem como uma pessoa ser 100% controlada emocionalmente em todos os momentos da vida. E aí, as redes sociais não colaboram nem um pouco com esse aspecto. A, a pessoa ela acha que ela sempre é desequilibrada, porque ela se irrita. E bom, é natural se irritar. É um tanto quanto natural. Claro, você não vai sair agredindo as pessoas. Mas é natural que você acabe se irritando com uma situação, com outra. Vai. Ninguém é psiquicamente doente por se irritar, por ficar chateado, por se sentir magoado. As pessoas ficam magoadas, as pessoas magoam umas outras, as relações humanas são assim. Só que as redes sociais acabam criando essa coisa de, sabe, mudar o sentido de uma palavra em algum grau para justificar um argumento. Então, por exemplo, esse dia, Evandro, não sei se você já viu essa, do cara falando que não existe briga entre casal. Não tem briga entre casal. Porque no momento em que se briga, já não é mais um casal. Porque briga pressupõe um adversário. Porra, irmão. Você sabe que quando todo mundo fala, fulano brigou com a esposa, ciclano brigou com o marido, todo mundo entende o que quer dizer. Houve uma discussão entre os dois porque houve um desacordo em relação ao assunto, ponto final. Ninguém está falando que eles são adversários, que um quer superar o outro, que quando um casal mesmo fala, a gente brigou. Eu duvido, como diria Pondé, a rigor, como diria Pondé, a rigor, o Pondé me enche o saco porque eu falo a rigor para tudo. A rigor, nenhum casal olha um para o outro como um adversário. Pode acabar olhando de uma forma mais inconsciente, de uma forma mais instintiva, por causa de feridas emocionais e tudo mais. Ah, o parceiro faz algo melhor do que eu em relação a uma coisa, isso fere meu ego. Natural. Isso aí tem que ser, óbvio, trabalhado, mas natural. Mas a rigor, ninguém fica olhando parceiro a parceira como um inimigo a ser combatido. E aí o que acontece? As pessoas elas pegam esse trecho, cortam, tal, do cara falando, não, porque não existe briga entre casal, que sei lá o quê, porque. Aí aquele casal que tá tendo briga, pega e fala, nossa, a gente se vê como adversários. Ó, tá tudo errado na nossa relação. E dizendo, ok, blá, blá, blá. Meu, é simplesmente uma questão de termos. Você não pode simplesmente sair generalizando porque uma pessoa falou. E aí acontece essa questão da autoestima, essa questão da percepção da pessoa em relação à própria vivência, por causa de uma informação que alguém passou na rede social. É praticamente um sensacionalismo barato, né? Fraseira de caminhão, né? Verdade. Seleciona lá de maneira que venda facilmente e igual qualquer outro tipo de frase que todo mundo gosta de postar no Bom Dia, cheio de borboleta e, Perfeito. cara, Perfeito. ocultando a face verdadeira de todos nós, que é defeituosa, né? Todo mundo erra pra caramba e a internet ela dá a entender que não, porque lá você pode editar, né? Lá você coloca da maneira que você quiser. E assim como esse Sim. vídeo aqui, vão ter diversos momentos em que a gente vai errar e vai falar o que não deve, vai precisar cortar. Provavelmente vai precisar cortar. Exatamente. Então, a gente acaba esquecendo, tá meio que misturando o virtual com o real e achando que não pode errar. Eu tô sem óculos, vou colocar meu óculos aqui, eu não coloquei lente hoje. Ah, tá só conferindo nas informações aqui na tela, tudo certo. E a gente acaba achando que não pode errar de jeito nenhum. A gente tem que ser assertivo em tudo, tem que ser assertivo no relacionamento. É aquilo que você falou aí.
pessoa não tá bem, não tá legal no relacionamento dela e assiste um vídeo que afirma que tem que ser daquele jeito e não tá sendo daquele jeito. Pô, automaticamente eu sou um monstro, você é um monstro, Todo mundo é um monstro. todo mundo um monstro, nosso relacionamento tá errado. E, cara, não dá, tem que mostrar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar: é melhor você se surpreender do que você se decepcionar. Ah. É uma frase igual essas que eu falei aí, de traseira de caminhão, mas olha só, é um clichê Realmente. que funciona. Você falar isso, as pessoas, nossa, realmente. Mas não levem a Profundo. sério, não façam igual todo corte de podcast que se torna um mantra na sua vida. Só reflete um pouco sobre isso, porque a gente idealiza demais as coisas, não pode idealizar nada. Você tem que entender que tudo, por mais maravilhoso que seja. Que foi? Não, você me pegou aí, cara. Que triste. Tudo, por mais maravilhoso que seja, tem o seu lado ruim. É verdade. Não, realmente, eu tava gravando aqui um Reels pra marcar ele durante a gravação. E não vou cortar isso. Não vou cortar isso. Tô nem aí. Não vamos falar de relacionamento. Na gravação anterior, a gente já falou demais de relacionamento. Chega de falar de relacionamento. Vamos falar de trabalho. Quantas pessoas não acham que, por elas estarem dentro de uma dinâmica no trabalho delas, elas estão inadequadas, elas estão erradas, tá tudo errado, eu tô trabalhando errado, é o meu fim, não, porque fulano trabalha 14 horas por dia, e não existe pobreza que exista 14 horas de trabalho por dia, é melhor se surpreender do que se decepcionar. Meu, qual é a realidade de cada um? Eu sempre falo, o que eu consigo fazer hoje, eu consigo graças ao fato de eu trabalhar 100% home office. Isso é inegável. Eu não tenho dúvidas disso. Eu só consigo fazer tudo que eu faço, atender, gravar, etc, fazer os outros trabalhos que o Wander sabe que eu tenho, não tem por que eu ficar expondo aqui, mas em tudo que eu faço eu só consigo porque eu tenho home office. Todos eu consigo fazer em home office. Se eu tivesse que me locomover para cada um desses trabalhos, eu ia conseguir fazer um. Talvez dois com muito esforço. Por quê? É o deslocamento. E aí depende do deslocamento. Aí nós vamos entrar aqui, por exemplo, na questão de transporte público. Porque se eu vou de ônibus é uma coisa, se eu vou de carro é outra coisa. Continua sendo cansativo, mesmo indo de carro, mas é um pouco mais confortável do que você já ir de ônibus. E aí, você está ali trabalhando, ó, brasileiro médio pega ônibus. Brasileiro real pega ônibus. Não é um, é dois, muitas vezes, lotado, uma desgraça. Pô, aí essa pessoa abre o TikTok da vida, abre o Instagram da vida, abre o YouTube da vida, o Hype Park da vida, e vê lá falando, porque eu trabalhando 27 horas por dia, pegando 47 ônibus, evitando 38 assaltos, e sobrevivo com um meio salário mínimo. E, pô, a pessoa que não tem autoestima dessa pessoa, pô, eu sou um bosta. Porque não tô me esforçando o suficiente. Não tô me esforçando o suficiente. Pô, não tô. A comparação é venenosa. E pressupõe um padrão ideal, mais uma vez. Padrões ideais. E a internet induz essa comparação constante, né? Qualquer momento que você abrir o seu celular, você vai ter um monte de vídeo que vai fazer você se sentir mal pra caramba. Que você não é bonito o suficiente, você não se esforça o suficiente, você não tem dinheiro o suficiente, você tá no lugar errado, tá tudo errado. Você não se relaciona bem, você não trabalha bem, você não estuda bem, você não vive bem, nada de você tá bom. Você é feio, você tem menos de 1,70 m, se você tem menos de 1,70 m, e você é homem, você já é um mínimo, e você não é digno de ter relações com nenhuma pessoa, e a gente sabe que isso existe. Se você está um ponto acima do seu índice de massa corporal, seu IMC está acima de um ponto e você é mulher, você já é gorda,
Você também não tem direito de se relacionar com ninguém. E assim, se cria um monte de padrões e as redes sociais vão reforçando isso. E até mesmo as pessoas mais racionais, acredito eu, você discorde de mim se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que até a pessoa mais racional possível, de tanto ser bombardeada disso, ela começa a ficar em dúvida em relação em relação a ela mesma e às suas capacidades. O quão convicto você tem que ser para estar blindado de um mundo onde está todo mundo contrariando o que você pensa? Por quanto tempo isso vai se manter? Acho que você tem que ser muito narcisista. Muito. No fim das contas, você vai estar errado ainda, porque então, a grande maioria que vai decidir o que está certo. E sei lá, eu não consigo falar desse assunto sem ser meio saudosista. Assim. Parece que era muito melhor antes de existir a internet. Você tá, sei lá, no meio do interior lá e vivendo a sua vida, tudo que você fizer já vai estar bom. Qual que é o parâmetro? O parâmetro é os 200 quilômetros que tem a cidade, dependendo da cidade, nem isso chega. Você acordou antes ou depois do galo cantar para capinar a sua plantação de alface? O galo não vai te julgar. O galo não vai virar pra você e falar que você é um bosta e acordei primeiro. Mas você não acorda. Só que a internet faz isso. A internet é o galo falando para você. Aí, você tá atrasado, hein? Você acordou 4h30 da manhã, vai ter um que acordou 4. Uhum. E aí você vai se sentir mal porque você não acordou cedo o suficiente. Então, enquanto você comparar, você sempre vai sair perdendo, porque sempre vai ter alguém melhor ou pior. Pois é. E assim, a gente sempre fica nessa de que, pô, eu gostei muito dessa do galo. Eu sempre brinco que a internet, ela reuniu os malucos. Os malucos sempre existiram, mas ela reuniu os malucos. E a gente dá um pouco pra maluco, a gente bate palma pra maluco. As pessoas falam as coisas e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta, muitas vezes, e a gente tenta replicar aquilo na nossa dinâmica, que nem eu falo. Todas as vezes isso eu tomo muito cuidado. Claro que nem sempre eu lembro, mas quando eu falo, pô, tô estudando até 11 horas da noite, quando eu posto alguma coisa no meu Instagram falando a respeito disso, eu tento mostrar o máximo possível que eu tô em casa desde as 8 horas da manhã. Então eu não saí de casa em nenhum momento. Eu tô aqui no meu escritóriozinho improvisado na minha casa e é isso. Eu não peguei 3 ônibus para ir trabalhar, 3 ônibus para voltar, fui para a faculdade presencialmente. Não. A minha realidade é essa. A minha realidade possibilita eu fazer essas coisas. Essa é uma tipo de coisa que a maioria das pessoas não fazem. Elas querem colocar todo mundo na mesma caixa, no mesmo modo. Cada um tem a sua limitação e às vezes com muito menos recursos e o resultado inferior a outro, você está fazendo muito mais do que alguém que está melhor do que você, supostamente. Sim, está fazendo muito mais. Porque as condições impostas a ele foram muito mais fáceis. Então, às vezes, ele está até atrás do que ele poderia estar. Olha que louco. O cara tem tanto benefício, tanta facilitação, que aquilo que você está idealizando nele ainda é pouco perto do que ele poderia ter. E aí o que você tem é mais do que você tem condição de ter. Você está se superando e não percebe. Vamos ser bíblicos. Isso me faz lembrar daquela passagem que a mulher dá 2 moedinhas e era tudo que ela tinha. Isso. É isso, perfeito. Enquanto o outro deu lá várias moedas, mas não era nem metade do que ele tinha. Exatamente. Então as pessoas elas precisam lembrar que muitas vezes elas estão dando tudo que elas podem. Tudo de si. E claro, o seu tudo de si não vai se comparar muitas vezes com 10% de outra pessoa. Mas por quê? Ela está em condições diferentes, ela está num ambiente completamente diferente. E digo mais. Diga, é hora de pirar. Pode pirar. Às vezes essa pessoa que está supostamente melhor do que você te observa e sente inveja de você ainda. E acha que você está melhor do que ela, mesmo que as suas condições sejam piores. Olha que louco que é, ser humano. É possível. Caramba, eu queria me esforçar igual esse cara que é um ferrado, mas olha só o quanto ele se esforça. Realmente. Porra, eu me sinto mal porque eu tenho tudo e não faço o suficiente. Então,
Não faço nem metade do que o cara faz. Quem que tá certo? Quem que tá errado? Se dos dois lados a pessoa se sente Uhum, mal, me sinto mal porque o outro tem mais do que eu. E o outro se sente mal porque eu tenho menos, mas faço mais do que ele. Ué, uhum. quem tá certo nisso? Cada realidade, cada realidade. Claro, não estamos aqui falando que a gente não deve estudar para aprender, tipo, como gerenciar melhor as nossas finanças ou como aprimorar os estudos, mas é entender qual é o contexto que você está inserido. Sim. Não adianta nada, você falar, quero aprender a me concentrar mais nos estudos. Tá, mas qual que é a sua realidade? E a sua realidade é. Realmente você não viver pela régua do outro. Uhum, Você entender qual é a sua situação e tirar o melhor da sua realidade, que às vezes é extremamente limitadora. E o máximo que você vai atingir é um básico, só que também já é muito. Eu não sei o que eu tô falando, mas. mas, ó, você falou assim, um ponto que eu acho bem a questão da regra dos outros, né? E aí, isso me faz lembrar do aspecto físico mesmo. Muitas vezes a gente olha as pessoas com fotos ali, corpos esculturais, etc, etc, tal. Gente, tem muito Photoshop ali, tem muito veneno ali. Qual que é o nome do cara lá que faz aquele que tá famoso? Do Fake Nery? Esqueci o nome do cara. Nossa, todo mundo manda os memes desse cara. Tem muita gente que usa recursos ergogênicos para não treina, claro, tem que treinar o mínimo que seja, mas usa alguma coisa ali e tudo bem, não tem problema a pessoa fazer isso. O problema é a pessoa querer colocar que todo mundo consegue chegar daquela forma de forma natural, sem ter alimentação decente, sem uma rotina de treinos decente. Basta seu esforço. Basta esforço. Não, você tem que treinar direito, você tem que comer direito, você tem que dormir direito. Tem tudo isso para poder chegar lá. E aí, o que acontece? É a falta do encontro pessoal. Isso é, encontrar-se com pessoas reais. A gente esquece de se encontrar com as pessoas reais e a gente começa a generalizar as pessoas com base em comentários de internet. Então você vê, vamos lá, somos aqui dois homens heterossexuais. A gente entra em qualquer aba de comentários, em que a maioria seja mulher, sinceramente você desanima de querer relacionar. Você sinceramente desanima de querer se relacionar com os comentários da maioria das mulheres. Isso é inegável. Dependendo do teor do assunto, você entra lá, você pega e fala, eu não vou virar celibatário, eu não vou me relacionar mais, é a melhor coisa que eu faço. Mas a questão é, ali são comentários, não são pessoas. Quando eu digo não são pessoas reais, não são pessoas que você conhece os medos, os traumas. Eu não sei porque ela está comentando aquilo que ela está comentando. Ela pode simplesmente estar colocando uma ferida para fora. E aí a gente acaba generalizando o comportamento das pessoas reais com base nos comentários que a gente vê na internet. E aí a gente não quer se aproximar. Não é assim, a gente precisa ir ao encontro da pessoa real. Fala mesmo, Wander. Eu sinto que quer sair alguma coisa aí. Não, na verdade eu tava destoando aqui, eu tava olhando o microfone. Não, cara, calma, eu tinha elaborado uma coisa, mas eu me perdi. Eu percebi que você estava elaborando alguma coisa. Foi. Perdão. Não lembro. Mas essa questão das pessoas encontrarem Já sei, lembrei. pessoas reais, ok, lembrou, vai, fala. Você é apelativo aqui agora, apelativo. Espero que não tenha problema. Mas vamos pensar numa situação em que a pessoa é portadora de algum tipo de deficiência física. Show. Como que você vai comparar uma realidade de uma pessoa vou colocar não portadora de uma deficiência física? Não, vamos lá. Uma pessoa que perdeu uma perna e uma pessoa que tem as duas pernas. Pô, o cara, sei lá, ele quer jogar bola. E aí ele vai se comparar com um outro. Ele pode ser muito esforçado pra caramba e ser um atleta paralímpico. Só que as limitações dele são diferentes, definidamente diferentes. Vai ser mais difícil, por mais que ele consiga superar todas essas limitações, a condição é outra. Você diria que nós temos uma tendência
a reparar nas diferenças quando elas são mais físicas. Com certeza. E bem mais evidente, começa o fato de uma pessoa ter 2 pernas, já é o fato de uma pessoa não ter uma perna, seja porque nasceu nessa condição, ou porque perdeu num acidente. Fica mais evidente e fica até mais idiota quando você fala, você precisa se esforçar mais. Sem dúvida. E como um profissional da saúde, com certeza você sabe que isso é muito verdade. E eu, como alguém em uma condição usuário de saúde mental, muitas vezes eu admito até que eu já até desejei que se eu pudesse trocar a minha condição por uma deficiência física, eu preferiria, porque a limitação mental, primeiramente, ela não é reconhecida pelo outro, porque é uma experiência sua, e a única coisa que você pode fazer é falar sobre, e a pessoa nunca vai entender se ela não sentir exatamente a mesma coisa. Sim. É subjetivo demais. Uma pessoa sem perna, você consegue olhar para ela e sentir uma empatia muito maior. Você tá vendo? Ela não tem uma perna. Ela não tem um braço. Quando você vai olhar para alguém com depressão e sentir a dor dela, você tem uma leve noção, você pressupõe uma tristeza e tenta comparar com algo que você já sentiu ao decorrer da sua vida, em algum momento traumático, mas uma condição verdadeira mesmo de saúde mental, só quem passa sabe como é, né? Sim. Sem dúvidas. Não, sem dúvida. Você fez uma comparação perfeita, porque é incrível como as pessoas, elas simplesmente ignoram todas as condições que elas estão inseridas. Assim, que é a comparação que eu ia fazer, por exemplo. Você pega 3 ônibus, você não coloca isso na conta, você acha que você está se esforçando pouco. Como assim? O que você pode fazer? Fazer o ônibus correr mais rápido? Você nem é o motorista, caramba, do negócio. Eu, com transtorno bipolar, por exemplo, nos meus episódios de depressão profunda, coisas extremamente simples se tornam grandes desafios. Então, tomar um banho, levantar para escovar o dente, é algo que eu demoro um dia inteiro me preparando emocionalmente e ensaiando para conseguir fazer. Então, dentro daquele contexto ali, para mim já foi um esforço absurdo eu ter conseguido fazer. Me alimentar devidamente, ou sair de casa e interagir com o outro, sendo que a minha vontade é ficar deitado um mês e não falar uma palavra. Então. Aí você vê um monte de gente falando que você tem que se esforçar mais. Aí tem gente que manda TikTok e Reels pra você falando, pô, cara, você precisa se esforçar mais. Caramba, mais? Eu já tô, dando 120% aqui pra escovar um dente, caramba. Exatamente. Então. E as pessoas realmente não entendem isso. E elas não entendem. Você falou uma coisa que é o outro reconhecer as suas limitações mentais, emocionais, psiquiátricas. Você é um cara que pelo menos já reconhece que você tem. E a gente vai mais além. Existem aquelas pessoas que não reconhecem as suas próprias limitações ou nem sabem que tem limitações, sejam emocionais, sejam psiquiátricas. A pessoa ela não reconhece, ou ela nem sabe aquilo, ela não para pensar, caraca, talvez eu tenha alguma coisa aqui. Talvez tenha alguma coisa aqui e eu preciso trabalhar isso, preciso investigar isso. Ela, não, eu não sou esforçado o suficiente. Eu deveria melhorar. Eu lembro uma vez, uma cliente que já recebeu alta e ela basicamente recebeu alta em uma sessão, porque ela chegou com uma demanda bem específica, e aí ela relatou. Eu peguei, vamos fazer o seguinte, antes de você continuar a terapia comigo por causa disso, se tiver outras demandas, perfeito, a gente vai continuar sem o menor problema. Mas vai fazer um exame para verificar essa sua tireoide. Perfeito. Vai verificar essa tireoide sua. Tá, vou fazer isso. Mas por quê? Por causa disso, aquilo, você relatou isso, tal, papapá. Vai verificar essa tireoide. Foi. Passou algumas semanas. Mandou mensagem para mim. Doutor, eu particularmente não gosto que me chamem de doutor, porque eu não tenho doutorado.
Mas também eu não fico cortando barato, principalmente das pessoas assim, que vêm, chamam no respeito, sabe? Querem demonstrar um certo respeito. Mas aí eu falo, doutor, eu tô com hipotireoidismo. Ah! E aí, tipo, e não é por ignorância, era nítido que não era uma questão de, eu não quero ter hipotireoidismo, eu não reconheço que eu tenha hipotireoidismo. Realmente não tinha informação. A pessoa ela não tinha informação para isso. É muito comum você se questionar, né? Acho que estou com problemas da tireoide, não é É, mesmo? tô com problema na Você vai tireoide. pensar muitas coisas antes de chegar nisso. Muitas coisas, você pensa em muitas coisas antes de chegar nessa possibilidade. E aí, pô, tô, tô com falta de concentração. Nossa, será que é um TDAH? Aí, como é que é a sua rotina? Aí a pessoa fala uma rotina super estressante. Pô, talvez você esteja com cortisol alto. Dormi 4 horas essa noite. Aí, pô, acho que a concentração vai ficar um pouco Peguei difícil. 8 ônibus. Peguei 8 ônibus, 8 para ir, 8 para voltar. Pô, não dá. E aí, assim, ela começou o tratamento para tireoide e as demandas dela foram resolvidas. Simplesmente porque eu falei, vai fazer um exame para ver como é que tá a sua tireoide. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, informação. As pessoas entenderem que elas podem ter limitações emocionais, cognitivas, neurofisiológicas, fisiológicas. Existe um mar de possibilidades. Um mar de possibilidades. E pode ter a possibilidade de você só não ser esforçado também. Você tem todos os recursos na tua mão e você não é esforçado. E aí, por que você não é esforçado? Porque você é um preguiçoso. Mas adivinha, o maior prejudicado disso é você mesmo. Então, sabe, tem realmente gente que é preguiçosa. Não vamos excluir o preguiçoso também da equação. Tem o preguiçoso. Ócio te apetece. Tem. Não vamos negar que não tem. Não vamos colocar todas as pessoas que não conseguem conquistar o que querem por serem preguiçosas, não vamos colocar todo mundo nesse balaio, mas também não vamos colocar todo mundo no balaio de que existe algum problema de ordem psicológica, social, psiquiátrica, fisiológica. Não, tem preguiçosos também nesse meio todo. A questão é, quem você é de fato no meio disso tudo? Muito provavelmente, em algum grau, os dois. Vai ter dia que você tá preguiçoso, vai ter dia que você tá com o problema que você tem tá realmente. Inclusive, é interessante falar como identificar o que é preguiça. A preguiça é quando você simplesmente não se importa e não está fazendo nada. Essa é a grande diferença. E o que é que a gente acaba percebendo? Eu mesmo, muitas vezes, me sentia mal, eu era chamado de preguiçoso, e na verdade eu estava em depressão. Qual que é a diferença? Exatamente. Você não vai estar fazendo nada, você está se sentindo mal por isso. Se você não se importa por não estar fazendo nada, aí é preguiça. Se você não está fazendo nada, e você não conseguiu parar de pensar nisso o dia inteiro, sentindo mal porque você precisa fazer e não consegue, isso não é preguiça. Exato. E aí, você pode aplicar isso, na verdade, essa lógica para tudo. Se existe algo que você quer fazer, você não consegue, e você está se sentindo mal por não estar conseguindo, existe algum problema. Sim. Algum problema existe. Não é preguiça, não é má vontade. Existe algum problema no meio disso. Agora, se tanto faz, tanto fez, você fica, meu, tô nem aí. Aí. É algo simplesmente imposto também, super chato, maçante, que alguém te atribuiu, falar, eu quero que você faça tal coisa pra mim. E aí você não quer fazer, e aí beleza. Acho que esse é um ótimo critério. Se eu não me importo por não estar fazendo, não faz diferença, não faz me sentir mal ou me sentir culpado. Preguiça. Preguiça, você não liga pro negócio mesmo, você não se importa. Me incomoda. Eu queria que fosse diferente. Na minha cabeça, eu deveria estar fazendo isso, mas eu não estou conseguindo. Para mim, por exemplo, muitas vezes acaba sendo mais cansativo passar um dia pensando em algo que eu precisava fazer e não consegui, do que simplesmente ter feito. Chega à noite, eu estou esgotado, minha cabeça fritou nessa procrastinação. Continue. Procurando meios para
resolver, procurando meios para fazer a coisa acontecer, e simplesmente não encontra esses meios de forma alguma, e vai virando aquela bola de neve de jogo, cara, eu quero fazer, eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer, por que eu não consigo fazer? E vai criando aquilo até a hora que você explode. E aí vem um babaca e fala, pô, tu é um vagabundo, hein? Ou tu é preguiçoso mesmo, hein? E aí entra aquilo na tua mente e você começa a se questionar, eu sou um vagabundo, eu sou realmente um merda, eu realmente não consigo fazer nada, porque eu não quero, porque eu sou um preguiçoso, porque aquilo, porque eu... Explodiu. E isso não precisa ser na internet, né? Isso aí a gente encontra O dentro meu de casa meio mesmo, as relações que nós temos no nosso dia a dia. A internet muitas vezes só vem para potencializar também nesses momentos. Um amigo, um familiar pega e manda aquele rios daquela pessoa de lado, mas você tem que entender que se você não faz as coisas, é porque você é um vagabundo. Você tem que arrumar a sua casa, Você você tem tem que que ver. comer um omelete de claras, de suco de melão, fazer 3 horas de mudra e Você tem que querer. Tem que querer. Se você não querer, você não vai conseguir. Tem que querer. E aí tá lá o cara com a serotonina zerada, com sem tomar banho 3 dias. E aí ele ouve aquilo e ele tá, pô, é tudo que eu mais quero, mas não tá indo, pô. Não tá indo, não é uma... A última, aquela coisa. Nossa, a pessoa começa a se sentir culpada porque colocam que ela tá querendo ficar daquele jeito. Não, pô, eu quero ficar 3 dias sem tomar banho. Eu quero realmente não estar sendo nem um pouco produtivo. E por produção, aqui é importante, que produção, não estou falando na lógica capitalista de produção laboral, mas produzir, ser produtivo no sentido existencial humano. O ser humano, ele tem esta dimensão da produção, de querer produzir, seja ler um livro, seja escrever um livro, seja arar uma terra, Que difere dos fazer animais. algo. Fazer algo. Nós, seres humanos, nós temos essa disposição à criação, nós gostamos de criar. Não, então, quando eu digo ser produtivo, entendam, ser produtivo, pelo menos aqui, José Eduardo Paiva de Alencar, aqui no Pode Pirar, o podcast Saúde Mental Club, quando eu falo ser produtivo, não é unicamente no sentido laboral, de você ir lá, trabalhar, etc. Não, mas no sentido de produzir, fazer alguma coisa. Seja pintar um quadro, seja você desenvolver um método meditativo para você mesmo, você escrever poemas para você, Fazer fazer pão para você, depois mandar o pão para os amigos. Então, o ser humano ele gosta de ser produtivo. E aí, quando nós não paramos de produzir alguma coisa, e a gente quer produzir, não é aquele momento de ócio, vem aquele peso, vem aquela coisa de que, nossa, tem algo muito errado comigo. E aí vem pessoas e massacram. Ah, mas se não dá certo é porque você não quer. Ah, mas se não tá dando certo. Aí tem gente que invoca o sobrenatural, né? Ah, mas se não tá dando certo é porque Deus não quer. Tem muita coisa que eu acredito que Deus deve estar se preocupando em vez de certas coisas que as pessoas dizem que ele está se preocupando. Né? E, porque não é da vontade de Deus, é por isso que você não consegue. E, às vezes, aí é egoísmo. Aí você não investigou o negócio direito. Ou simplesmente aí, tiroidismo. Ou você tem algum transtorno, você tá com síndrome de burnout. Essa é uma coisa legal. Burnout. Semana passada, eu acho que foi semana passada, se não me falha a memória, eu tive uma cliente e eu expliquei para ela a dinâmica de burnout e o olho dela crescendo, crescendo, crescendo. E ela, nossa, faz muito sentido e eu nunca pensei nisso. A pessoa, ela vem naquela alta de trabalho, 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 e tenta trabalho não só no sentido capitalista laboral, mas de qualquer tipo de produção, seja um trabalho voluntário, não importa. Você vem naquela onda gigantesca, vai, 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 você tá ficando com sono. Aí o que acontece? Pô, é tanta energia
sem descansar, que uma hora a sua produção começa a cair. Aí todo mundo que sofre de síndrome de burnout é aquela pessoa que pensa: minha produção está caindo, meu rendimento está caindo, preciso me esforçar mais. Ela nunca pensa, tá caindo porque eu tô cansado. Tá? Em tudo. Tá? Meus relacionamentos estão decaindo, meu trabalho está decaindo, meu estudo está decaindo. Será que não é porque eu tô cansado, tô muito estressado? Não. É porque eu não tô me esforçando devidamente. O que eu vou fazer? Eu vou me esforçar mais. Ela coloca mais energia e aí vai caindo mais ainda o desempenho das coisas. Aí a pessoa começa a se Até frustrar. que o corpo fala, você não vai parar, eu vou falar com você então. Exato. E aí eu fui falando para essa cliente falou assim, nossa, realmente. Quem parou para pensar isso foi um colega de trabalho, não fui eu. E aí, foi engraçado, porque ela mesma complementou. E aí, quando o colega de trabalho me retirou algumas demandas, eu me senti ofendida, porque eu entendi que ele estava falando que eu era incapaz. E ele falou, não acho que você seja incapaz. Eu acho que você está cansada. Então, às vezes, e isso em tudo, a gente reconhece, a gente nunca reconhece na gente reconhece no outro, né? De que fulano, você tá cansado, cara. Ou levantar bem já a boca de sono. Ele tá cansado, estamos o dia inteiro já aqui, ele tá cansado. E aí, eu falo, Wander, vamos descansar, vamos já estamos encerrando esse podcast aqui, já tá batendo 41 minutos, dá pra gente encerrar. Não, grava outro. Não tem problema. Grava 2. Aí o Wander vira pra mim e fala, não, então você tá falando que eu sou capaz de gravar mais? Não, é que você tá cansado, cara, eu também tô cansado. E a gente tem que reconhecer que por hoje já tá dando. Então, a síndrome de burnout surge disso. A pessoa ela não reconhece. E aí o que vem? Vê os TikTok, os Instagram, os vídeos motivacionais, que a pessoa já está ali explodindo, chamuscando, já sem energia. Vem alguém e fala: você tem que ter força de vontade. Você tem que colocar mais energia nisso. Você tem que fazer mais. E aí a pessoa, não, realmente eu tenho que fazer mais. Aí ela põe mais energia que ela já não tem, rendimento cai mais ainda e ela se frustra. E ela se frustra e ela fala que eu sou uma incapaz, eu não consigo, eu não sei o quê, etc, etc e tal. E não é assim, gente. Não é assim. Temos que reconhecer que nós temos limitações, que somos seres humanos, precisamos descansar, precisamos comer bem, dormir bem, se estressar pouco. É o meu tripé, vocês vão ficar ouvindo eu falar isso aqui. Quando vocês acompanharem o Pode Pirar, vocês vão ver isso. Você não quer pirar? Você quer pirar? É dormir mal, comer mal e se estressar muito. Você vai pirar rapidinho. Não quer pirar? Coma bem, durma bem, se estresse pouco. Boa. Resolveu esses três? Aí a gente começa a evidenciar se existe realmente algum tipo de transtorno psiquiátrico, se existe algum problema. Bom, Wander, palavras finais. Estamos cansadinhos já. Não sei, não consigo pensar mais. Eu tô falecendo. Cansado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio aqui do Pode Pirar. Eu não sei se esse vai ser o primeiro, se esse vai ser o segundo. Não importa. A questão é, nós vamos gravar podcast, nós vamos fazer vocês rirem, fazer vocês refletirem e, como diz o Vander, busquem Conhecimento. Busquem conhecimento, gente. O que a gente fala aqui é um pouco da nossa vivência, tanto pessoal quanto profissional, e não é a verdade absoluta. Tudo que a gente traz aqui tem algum embasamento científico, então basta pesquisar. Vai na Cielo, vai na PubMed, vai no Google Acadêmico, joga lá os termos. Efeitos psicológicos da falta de sono. Pesquisa. Efeitos psiquiátricos da má alimentação, que é ciclo circadiano. Pesquisa, vai ler os artigos, vai entender o que tem no nosso corpo e os possíveis problemas que podem surgir, seja por falta de um determinado hormônio, seja por falta de alimentação. Tem um monte de problema, talvez um simples exame possa resolver. Então, é isso. Vamos descansar.
Já estamos cansadolas. Nos vemos no nosso próximo podcast do Pode Pirar, o podcast do Saúde Mental.club. Até a próxima e tchau, tchau.